Ora, sou Sandra Cristina Jesus Almeida. O meu nascimento foi 14 de 2 de 1977 e sou natural de Valdecambra. Os meus pais eram agricultores, mas também trabalharam numa fábrica. Atualmente, os meus pais são separados. A minha mãe ainda continua a trabalhar na mesma fábrica. Lactolusa, queijos. E o meu pai também andou lá. E também, pronto, era agricultora, mas depois separaram-se. Agora cada um toca a sua vida. Eu sou filha única, não é? Tenho, por exemplo, os meus tios, uns foram para a Alemanha, outros foram para a Suíça, que tinha conhecimento, para fora mesmo, sim, a Suíça e a Alemanha. E depois, mesmo cá em Portugal, uns foram para Lisboa. Por exemplo, os meus tios, por exemplo, a minha tia madrinha ainda continua lá na Suíça. A minha tia, que é da Alemanha, já está reformada e já está cá em Portugal. Andei até ao 6º ano. E eu, como era uma aluna de 5 estrelas, eu tinha que me certificar que passava, sabes, que eu reprovava a primeira, tinha que ir fazer a segunda. Eu tinha que ter a certeza que sabia a matéria. Fiz o 6º ano, depois do 6º ano comecei a trabalhar. Fui para sapatos, tive a trabalhar em sapatos, uma coisa que detesto até hoje, sapatos. Foi uma coisa muito pequenina e os patrões estavam também a iniciar, a fazer um arranque, estavam a começar a explorar, não é? E eu inicialmente fui para lá, pronto, dar cola, nas beirinhas, depois fui para o balancé cortar e depois comecei a ir mesmo para gaspear, coisas simplesinhas, começar os forros que os sapatos têm, comecei por aí, mas depois já desisti. É uma fábrica pequenita, se calhar para aí desta área, aquilo é uma coisa pequenininha, aquilo era em São Roque. Mas éramos o quê? Ora, duas gaspeadeiras. Pai 6. Éramos pai 6. Era uma coisa muito pequenita. Ele estava mesmo a começar a iniciar a sua vida profissional também, não é? E eu eu desisti, cheguei ali e desisti como assim. As minhas colegas trabalhavam em sapatos e eu vinha com elas no autocarro. E elas começaram a dizer assim, olha, tu não recebes uma folha assim como esta? E eu assim, não recebo, eles davam em dinheiro. Não recebo, assim, então tu não estás a fazer descontos. E então, depois, uma colega minha saiu de lá, uma gaspeadeira, saiu de lá e foi para outra fábrica, também de sapatos. E ela também depois chamou-me para eu sair onde eu estava, para eu ir com ela. Eu também estava a aprender, não era? Não fazia desconto. Esta gente vai aprendendo com as pancadas da vida, não é? Era patroa, tive um bebê, eu andava depois com o bebê, ia passear o cão. Foram momentos fixes, para dizer a verdade, foram momentos bons, apesar que tinha que trabalhar, não é? Foram bons. Ainda estive lá, pai 5 anos, assim, mais ou menos. Não sei, depois que eles estiveram lá, depois mudaram para outro e depois então minhas colegas começaram a coisar a isso e eu falava com o meu pai. O meu pai também não tinha ninguém que me ensinasse, não é? E então, como eu disse há um bocado, a minha colega saiu, ela foi para outra empresa e eu fui. Mas para eu sair de sapatos, como eu detestava sapatos, não é? Eu queria arriscar para outra coisa. Como o meu pai trabalhou na Lactolusa, mas depois ele saiu de lá. Saiu de lá e depois veio para aqui, para São João, da Madeira. Trabalhou na FEPSA, trabalhou noutra fábrica, agora não sei dizer o nome, não me recordo. E onde ele veio parar aqui na Viarco. Veio parar na Viarco, nos chapéus. E então assim, pai, anda lá, arranha-me para lá, para coisar. E ele disse que na altura que não dava. E lá fui eu, então, para sapatos.
onde também comecei depois a descontar, mas lá só tive 2 meses, não dá para contar a história. Já recebi a tal folhinha já a dizer a mesma coisa, da cola, é tipo auxiliar da gaspiadeira, pronto, estava assim, era quase as mesmas coisas. E foi pouco tempo, foi uma vizinha que teve o conhecimento porque como eu disse, como eles estavam a iniciar a sua vida profissional, eles eram 2 irmãos. O irmão é que estava a tocar o seu pequeno negócio, não é? A irmã trabalhava numa empresa. E acho que foi aí que a minha vizinha que teve esse conhecimento e então aí disse-me, não, já é uma empresa muito maior. Jesus, eu até me perdi lá. Já era outro mundo, onde eu estava a primeira vez. Era só 2 máquinas, e a máquina de cortar e uma meia dúzia de máquinas, mesmo coisa pouquinha coisa mesmo para iniciar, não é? De fazer um sapato desde o princípio quase ao fim, que depois ia para outra para meter a sola, não é? Agora, para onde eu estive há 2 meses, lá era o sapato, desde o princípio ao fim. O sapato já saía lá feito, embaladinho e tudo. Por isso, não tive tempo de explorar aquela fábrica, não tive, foi 2 meses, foi mesmo pouco tempo, não tive tempo de explorar. E como eu não estava a testar sapatos, e então o meu pai veio, chamou-me aqui então para a Viarco, mas para o lado dos chapéus e onde estou até hoje, na Viarco, aos lados dos lápis. Fui para os chapéus, foi. Deve rondar os 94. Em 96 já estava na Viarco. Sei porque tenho ali uma fotografia que tem lá um calendário, porque senão eu não sabia. Nos chapéus também foi um pesadelo. Nos chapéus também fui muito bem recebida. Tenho o meu ponto de vista diferente da minha colega Esmeralda, dos patrões, que é o avô do Miguel, que é o Sr. Manuel, e eu por nomes, eu tenho que ser mesmo por nome. O Sr. Manuel, o falecido Sr. Manuel, foi uma pessoa espetacular, não tenho nada a dizer dele. A preocupação dele era se eu sabia fazer contas. Ele estava sempre a dizer ao meu encarregado que lá tinha um encarregado. E ela sabe fazer contas. Ela sabe fazer contas. Mas nos chapéus então fazia... Porque eu ia fazer um apontamento lá, fazer lá umas contas, lá ia fazer uns apontamentos. Tipo uma saída, dar uma saída ou dar uma entrada do chapéu. Tinha que fazer ali umas coisitas ali tinha que fazer umas contas de dar a entrada de um chapéu e depois tinha que dar a saída do já chapéu pronto. Umas coisas ali também não consegui fixar. Até tínhamos, na altura, trabalho. E eu depois eu fui aprender a puxar as fitas, que os chapéus levavam assim umas fitinhas e tínhamos um ferro. Nós tínhamos que puxar umas fitas e aquilo ficava 5 estrelas. Tinha lá uma senhora que ela emberrava sempre, ela não perdoava. E depois comecei a ganhar-lhe um pó também, que ela não perdoava. Por exemplo, nos chapéus tinha 3 secções. Tinha a secção onde estava o encarregado, depois tinha a secção das mulheres, onde estavam as máquinas, e depois tinha a secção dos homens, onde os homens tinham os vapores. Tínhamos um vidro a separar. A gente via de um lado e para o outro. A gente via. Tinha de um lado os homens, no meio eram as mulheres e de um lado era o encarregado que fazia lá as suas coisas. Fazia muitas coisas e o meu pai estava nessa parte. Passavam o ferro, foi onde faziam aquelas dobras. E eu também não sei falar muito porque eles não deixavam-nos ir para lá. Eu via, mas não estava com eles. Eu via, mas não estava, que eles não nos deixavam. As mulheres aí, não tem nada a vir para aqui. Não deixavam. Eu sei que tinha que fazer esses apontamentos e fazer as contas. Então eu chegava, depois tinha outro balcão do lado dos homens, chegava lá, punha lá os chapéus e vinha-me embora. Tinha vários. Pai, Ou eram produções mais... era pouca coisa. Chapéus,
fazíamos pai 6 ou 7 chapéus para a senhora, fazíamos pai 7 ou 8 chapéus para o homem, depois de estilo de cowboy, era pouca coisa, mesmo pouca coisa. Se calhar coisas que na FEPSA... Eram menores. Sim, sim, era pouca coisa. Se calhar um chapéu mais personalizado, um chapéu mais diferente. Eu assim não sei explicar, mas era pouca coisa. Era pouca coisa, não era assim muita coisa, não. A gente chegava lá, olha, este chapéu é para fazer assim, assim, assim. E nós fazíamos e nem sabíamos para que era nem nada. Agora é diferente, agora a gente já sabíamos tudo e mais alguma coisa. Eu ainda era novita, não sabia nada ainda, tudo. Se houvesse ali confusão, e para mim estava tudo bem. Eu ainda era novita, não sabia, não me metia. Há sempre confusões. Há sempre confusões. Então, eu como entrei ali pós chapéus, não é? Houve ali uma fase que não havia muito o que fazer nos chapéus e havia nos lápis. Como a minha colega da Esmeralda disse, ela andava, ou seja, andavam outras em secções. Né? No meu tempo ainda existia a camisaria, ainda existia o plástico e os lápis. E também existia os sapatos. Mas eu, na altura, como parei na Viarco, como eu ia dizer, não havia muito o que fazer nos chapéus, não é? Ali um stand-by. Fui para onde havia que fazer. Né? Foram lá pedir socorro. E então dispensar-me e fui eu para a Viarco, para a parte dos lápis. Mas eu cheguei lá, o que é aquilo? Tanta mulher lá. E eu era muito suzuda, muito calada, trombuda. E era muito calada, não falava para ninguém. Assim, deixai-me estar quieta. E eu fui para lá com tabelistas. Uma altura que iam embalagens e ia para lá contar aquilo. Aquilo era sempre a dar. E então, como elas na mesa tinham muito que fazer também, não é? E nos vernizes também tinham muito, não havia pessoal que desse vazão. E então eu fui para lá com tabelistas. Mas eu primeiro não gostava daquilo. Eu primeiro não gostava, já era muita gente. Era muita gente. E então, eu ia lá, mas primeiro tinha que dar entrada dos chapéus e fazer lá aquelas coisas todas lá nos chapéus. E então ia para os lápis. Depois ia. E depois, antes de sair, eu tinha que sair e ir aos chapéus e dar lá fazer aquelas contas. Já não me recordo bem. E na coisa. Ainda andei assim umas semanas. Meses não foi. Mas pai, umas semanitas ainda andava lá. Chapéus, Viarco. Depois, o trabalho na Viarco estancou e eu voltei para os chapéus. E passado uns meses valentes, tornaram-me chamar para os lápis. Só que depois comecei a gostar. Fui fazer o mesmo. E comecei a gostar. Mas porquê? Não sei, comecei a gostar, mas depois, mesmo assim, a segunda chamada primeiro foi para contar os bolistas, mas depois já me puseram noutras máquinas, tomar conta, que eu não era empregada dos lápis, mas estava a tomar conta, só a tomar conta. Comecei a gostar, comecei a falar mais para elas, comecei a gostar do ambiente, comecei a gostar e então o chapéu já estava a ir enfraquecendo. Eu faço conta que nos chapéus eu estive, um ano e meio, mais ou menos. Dentro desse ano e meio, fui bem, que cheguei a uma altura que o patrão nos chapéus era o Sr. Manuel, mas nos lápis
quem mandava era o senhor Tom Zé. Mas quem patrão mesmo era o Sr. Manuel. Mas nos lápis, quem faz conta, quem organizava ali os lápis, ali as coisas dos lápis, era o Sr. Tom Zé. E então eu pedi para me fazer a transferência, com a ajuda de umas colegas minhas, pedi para fazer a transferência e ele, está bem, eu vou-te fazer a transferência, vou pensar no teu caso. Mas olha, se eu te transferir, tu tens que fazer de tudo. Não és empregada só para fazer uma coisa. E eu, tudo bem, o senhor é que sabe. E a coisas foi que, pronto, já és a empregada daqui dos lápis. E lá estou, até hoje. Inicialmente fui para os vernizes, tive uma boa temporada nos vernizes, fui para a máquina de personalizar os lápis, a quente, máquina de cortar topos, estive ali, estive na mesa, estive a marcar lápis à mão, que existiam máquinas que eram marcar à mão. Estive ainda uma temporada grande, que depois o falecido Tom Zé vinha para a minha beira também implicar comigo. Então, já estás a ganhar bolhas? Eu, não, ainda não está a ganhar bolhas. Estive assim um bom tempo, depois voltei para os vernizes, estive na redondagem também. Eu, bem dizer, corri a fábrica toda, menos a secção da mina. E então, depois houve uma fase que comecei a estar mais na área de personalizar o lápis, marcação a quente. A Esmeralda ainda trabalhava na offset, numa que era ela e a senhora Ana, mas eu de vez em quando fugia e ia espreitar como é que aquilo funcionava. Era explorar. Começámos a explorar. Começámos a ganhar aquela confiança e começámos a explorar também as outras máquinas, não é? E depois houve uma introdução de uma máquina nova, uma máquina de tampografia, vi a máquina a entrar, a máquina de onde veio, a origem da máquina não sei, dessa máquina não sei que foi comprada no Porto, foi para uma secção onde a gente íamos para lá apanhar os lápis que era da máquina offset, que eu batizei essa máquina, que é a metralhadora, a minha menina, que é a metralhadora. E vi entrar essa máquina, também é de personalizar. Também era o mesmo. É, só que... Mas já é mais recente. É mais recente. Melhor. A gente tentava para melhorar, não é para piorar. Não é? Entretanto, a senhora Ana e onde a Esmeralda trabalhava, a senhora Ana foi embora para a reforma. Eu não sei como é que caí lá de paraquedas nessa máquina metralhadora, que é a offset. E sou eu que trabalho até hoje com essa máquina, poucas vezes, mas ainda se trabalha. E depois uma colega minha foi para a tampografia, para a tal máquina nova, né? Ela, pois, tocou a sua vida, foi procurar uma vida melhor, fui eu para essa máquina. E depois também entrou outra máquina, de serigrafia, não é nova, mas também entrou. Foi outra pessoa que foi para essa máquina e eu estava na tampografia. Depois também a rapariga foi embora, isto de serigrafia. Tive também lá uns anos, também. E depois entrou outra máquina nova, que é a minha machine. Essa veio da Itália. Fui à Itália. E onde estou até hoje? Tenho uma Nitiquia, essa máquina. Também máquina, não. Essa máquina dá-me dor de cabeça. É a serigrafia também, só que é automática. A automática era bem. Na serigrafia manual, eu fazia assim, desenhos complicados, né? Tudo a olho. Tudo ali, sempre em pescar o olho, a máquina, o lápis. E tu porta-te bem, é? E nesta máquina já não. Nesta máquina já faz
já dá para explorar mais, ainda estou a explorar ainda. Nunca conhecemos as máquinas, porque cada coisa é um desafio. Um cliente chega lá e diz assim, olha, vamos fazer isto. E a gente olha para aquilo e diz, como é que vamos fazer isto? Por isso, cada desenho é um desafio. Por isso, sei que numa conseguia fazer e na nova ainda tenho que explorar. Tenho que ver qual é os limites. Eu dei-me super bem com os 2 patrões que já faleceram e atualmente agora com o Miguel, que para mim é o 3º patrão. Com o primeiro, elas não tinham coragem e, como eu disse, o meu ponto de vista totalmente diferente. Achei os patrões impecáveis, sempre brincalhões. E então, era o avô do Miguel, não é? Ele fazia anos e eu vou assim para elas. Eu vou dar um ramo de flores ao seu Manuel. Ih, não vais nada, olha que ele é assim. E eu vou dar um ramo de flores nos anos dele. Comprei um ramo de flores e fui lá. Ah, cachopa, dá cá um beijo. Ficou todo contente. Ficou muito contente quando eu ofereci. Penso que ele gostou muito, né? Reagiu bem. E nós depois cruzámos uma vez, no mesmo dia, cruzámos na escadaria, assim, cachopa, cá um beijo aqui, que tu me deste um ramo de flores. Tudo contente. Por ele também, eu comecei a entrar no escritório. Fui lá ao escritório, não sei o que é que foi lá fazer, e ele estava lá na secretária dele, e assim, cachopa, anda cá, anda aqui. Olha, vês? Mostrou-me uma fotografia da fábrica de Vila de Conde. E eu toda envergonhada lá, elas diziam assim, não se pode entrar no escritório, não se pode ir ao escritório, somos proibidas de entrar no escritório. E eu fui lá, eu estava envergonhada, estava assim... E ele a falar para mim, eu não sabia o que é que havia de responder. E ele a mostrar-me as fotografias lá da Vila de Conde e vim-me embora. Pronto. Também com o Sr. Tom Zé, um patrão também me marcou também a maneira dele ser. Uma pessoa que mantinha o respeito, seja quem fosse, ele, como é que é? Senhor. Vinha com os netos, vinha à nossa beira, eles são crianças, não é? Como é que é? Bom dia. Coisa. E uma vez, uma situação que eu estava lá na máquina a marcar, e ele entrou umas raparigas novas. E eu, como já estava ali, já tinha um pouco de conhecimento. E ele virou-se para mim e para uma rapariga e vai assim, olha, quem souber desenrascar melhor naquela máquina... vai receber, quê? Já, 20 euros, não foi? Mais? Acho que era. 20. E eu, na minha boa fé, chego lá, tal, e consigo mudar. Consegui. A rapariguita nova, coitada, ela nem sabia para que chaves é que era para aquele parafuso, viu-se com mais dificuldades. E então ele deu-me esse dinheiro, até hoje, não se pode tirar, até hoje, mas também virei-me a ele, porque houve uma situação que eram uns lápis muito fininhos, marcados a quentes, a máquina antiga, aquilo fazia muito barulho, partíamos os lápis todos. Eu também, desesperada, virei-me assim, olha, eu prefiro que você me tire o dinheiro e tire-me de lá. Vamos fazer outra coisa. Estragava-se muito e eu não estava a conseguir também a lidar com aquela situação, não é? Mas tudo se resolveu. Também foi assim uma vez, sim, eu a pregar com ele. Só seja, não é? E depois ele também, o Sr. Tom Zé, vinha para a nossa beira falar. Olha, tu pintaste as azuis, olha que é a cor do lápis.
E eu olhava assim para ele, assim, o patrão ainda bem me gabar as unhas, eu a pensar. E vinha para a mesa, sentava-se na mesa, a falar para elas, na boa, mas sempre a ver. E a controlar, à maneira dele, mas controlava a situação. Eu adoro lápis. Eu adoro o que faço. Eu gosto do trabalho em si, que é lápis, que é a única fábrica em Portugal. Gosto muito do que faço. Não me arrisco em aventurar em outro sítio. Assim, haviam de dar mais importância, assim, não só aqui a cidade, mas como, em geral, tudo. Um lápis é um lápis, não é? Então, quando vai personalizado mesmo, assim, podíamos ter mais ajudas, não é? A nossa fábrica até é velhinha, não é? O Marcelito ia lá dar uma ajudita, podia ir lá e pôr uma mãozita. Há muita coisa. Vamos começar já pelas condições. Eu já nem falo nessa parte. Algum problema, eu vinha aqui ao Ministério do Trabalho. Alguma coisa, mas poucas vezes vim aqui. Só vim uma vez. Resumindo assim o meu ponto de vista, eu tenho as regalias de hoje. As regalias que eu tenho hoje é através de quem desconta, de quem descontou e de quem desconta na mesma para o sindicato, que eu ainda tenho umas leis, direito a essas leis, por causa dessas pessoas que descontaram. Mas eu sou contra, porque estão a descontar e hoje em dia não fazem nada, e qualquer coisa é bom ao Ministério do Trabalho e eles fazem. Não vejo elas ficar mais ricas por causa disso. Eu fui sempre contra, sempre. Tive um problema mais de implicância também, não foi bem problema. Começou-me também a coisar e eu assim, eu vou ao Ministério do Trabalho. Vai! Vou, pronto. E saí e vim ao Ministério do Trabalho. E resolvi o problema. E no Ministério do Trabalho disseram, se eles não fizerem isto, vocês escrevem uma carta para aqui e a gente amanhã já está lá. E elas, para que elas falam, andam, vão lá, aqui, faz, acontece, e o sindicato não